Hoje vamos mergulhar em um tema perturbador: as piores prisões femininas da África. Da superlotação às condições desumanas e violações de direitos humanos, essas prisões são um verdadeiro pesadelo para as mulheres encarceradas. Fique com a gente enquanto exploramos os cantos mais sombrios dessas instituições e revelamos a dura realidade das mulheres que vivem atrás das grades. Número 1. Prisão de Ananura. A luta pela sobrevivência. No coração da capital de Madagascar, Antananarivo, está a prisão de Ananura, um lembrete sombrio das duras realidades do encarceramento. Longe das paisagens paradisíacas da ilha, essa prisão superlotada é uma das mais infames do mundo. Projetada para abrigar cerca de 800 presas, hoje a prisão acomoda mais de 4.000 detentas. As condições são tão precárias que muitas dormem com os pés sobre as cabeças umas das outras, tornando até o descanso um desafio de sobrevivência. A superlotação é agravada pelo grande número de presas que aguardam julgamento, representando cerca de 60% da população carcerária. Entre elas está Demoa, uma mulher de 33 anos presa por manter um relacionamento com alguém do mesmo gênero. Apesar de ser elegível para a liberdade, ela permaneceu encarcerada por mais 10 meses, refletindo a lentidão do sistema judiciário de Madagascar. As condições sanitárias e a alimentação são igualmente precárias. As detentas recebem apenas uma refeição por dia, geralmente mandioca cozida, o que leva a um alto índice de desnutrição. Estudos indicam que quase 40% das mulheres na prisão sofrem de desnutrição crônica. A higiene é um problema grave, e o acesso limitado a cuidados médicos resulta na propagação de diversas doenças infecciosas. A situação se agravou ainda mais durante a pandemia de Covid-19, transformando a prisão em um foco de crises sanitárias. Diante da gravidade do cenário, o presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, visitou a prisão em 2019, reconhecendo seu estado deplorável. Medidas para reduzir a superlotação e melhorar as condições foram propostas, incluindo o aumento do orçamento do sistema prisional. Organizações como a Anistia Internacional continuam pressionando por mudanças no sistema penal de Madagascar, com foco na redução da detenção preventiva e na garantia de direitos humanos dentro das prisões. Número 2. Prisão de Patarei. O terror nos corredores sombrios. Ao longo da costa de Tallinn, na Estônia, está a prisão de Patarei, um local que carrega a lembrança de um passado sombrio. Antes de ser uma prisão, o edifício foi construído como uma fortaleza naval no século XIX para proteger a cidade de possíveis invasores. No entanto, ao longo dos anos, a imponente estrutura se tornou um dos presídios mais cruéis, conhecido especialmente pelo tratamento brutal dado às prisioneiras. Durante a década de 1920, a prisão já possuía uma reputação sombria, mas foi na era soviética que suas práticas mais brutais vieram à tona. Muitas mulheres foram detidas como prisioneiras políticas, submetidas a torturas e condições desumanas. O frio extremo era um dos piores inimigos das detentas. Os invernos rigorosos transformavam as celas em verdadeiras geladeiras, com geadas se formando nas paredes. As presas se amontoavam sob cobertores finos para tentar se aquecer. Uma ex-detenta relatou que a sensação do frio parecia entrar nos ossos e nunca desaparecer. As condições médicas eram precárias, com doenças respiratórias e hipotermia sendo comuns devido ao frio intenso. A superlotação também piorava o ambiente. Enquanto o presídio foi projetado para 1.200 internos, em seu auge, chegou a abrigar mais de 4.200 pessoas. O sofrimento dentro das paredes de Patarei era tão intenso que muitos acreditam que os espíritos das vítimas ainda assombram os corredores. Visitantes relatam ouvir sussurros em salas vazias, sentir correntes de ar inexplicáveis e uma tristeza pesada no ambiente. Seja ou não assombrada, a prisão de Patarei continua sendo um símbolo do sofrimento humano, carregando as histórias não contadas de inúmeras mulheres que passaram por seus portões. Número 3. Prisão de Tadmor. O inferno na terra. Localizada no árido deserto sírio próximo a Palmira, a prisão de Tadmor ganhou a reputação de ser um dos lugares mais brutais do mundo. Seu histórico de tortura e violência transformou o local em um verdadeiro símbolo de opressão e desespero. O ar dentro dessas paredes parece carregado de sofrimento, onde a esperança é apenas uma lembrança distante e cada dia é uma luta pela sobrevivência. Originalmente construída como uma base militar sob o domínio francês,
Tadmor foi convertida em prisão durante a década de 1980 sob o governo de Hafez al-Assad. Desde então, se tornou um centro de repressão política, onde prisioneiros eram submetidos a humilhações, torturas e muitas vezes à morte. O lema da prisão resumia a crueldade do regime: "Nós somos Deus. Sua vida e sua morte estão sob nosso controle." A Anistia Internacional descreveu Tadmor como um local onde a tortura era parte da rotina, deixando os sobreviventes física e mentalmente destruídos. O episódio mais macabro da história da prisão aconteceu em 27 de junho de 1980, quando um massacre resultou na execução de até 1.000 detentos, como retaliação por uma tentativa de assassinato contra o presidente Assad. Esse evento foi apenas um dos inúmeros atos de brutalidade que marcaram a vida dos prisioneiros. As mulheres presas em Tadmor enfrentavam condições ainda piores. Além da violência física e psicológica, muitas eram mantidas em confinamento solitário ou submetidas a agressões constantes. Torturas incluíam espancamentos, choques elétricos e práticas degradantes, como serem forçadas a ingerir animais mortos. O pátio da prisão, que deveria servir como espaço para exercícios e ar fresco, era frequentemente palco de execuções arbitrárias. Os gritos das vítimas ecoavam pelos corredores, servindo como um aviso silencioso para aqueles que permaneciam vivos. Apesar da tentativa do regime de silenciar suas vítimas, sobreviventes começaram a compartilhar suas histórias, trazendo à tona a crueldade de Tadmor e revelando um dos capítulos mais sombrios da história da Síria. Número 4. Prisão Julia Tutwiler. O pesadelo das mulheres encarceradas. Nos Estados Unidos, a prisão feminina Julia Tutwiler, localizada na cidade de Wetumpka, no estado do Alabama, se tornou um verdadeiro símbolo de abuso, negligência e sofrimento. Desde sua inauguração, em 1942, a instituição falhou em proporcionar condições dignas para suas presas, tornando-se uma das prisões mais temidas do país. O nome da prisão foi inspirado em Julia Tutwiler, uma reformadora que defendia melhores condições para detentos e acreditava na reabilitação dos presos. Porém, ironicamente, o presídio que carrega seu nome representa o oposto de seus ideais. Ao invés de um local voltado para recuperação e reintegração social, Tutwiler se transformou em um ambiente marcado por violência, superlotação e negligência médica. Projetada para abrigar 550 mulheres, a prisão frequentemente operava acima de sua capacidade, chegando a alojar até 1.000 detentas. A superlotação resultou em uma série de problemas estruturais, com as presas sendo forçadas a viver em condições degradantes. Muitas eram obrigadas a dormir em colchões improvisados no chão ou dividir pequenos espaços com outras presas, sem qualquer privacidade ou conforto. Em 2013, a revista Mother Jones classificou Julia Tutwiler como uma das 10 piores prisões dos Estados Unidos, destacando os abusos físicos e psicológicos sofridos pelas detentas. Uma investigação conduzida pelo Equal Justice Initiative, EJI, revelou que a violência sexual por parte dos guardas era uma realidade constante dentro da prisão. O relatório trouxe à tona denúncias estarrecedoras, incluindo casos de estupros e agressões que resultaram em gestações indesejadas. Essas descobertas foram tão impactantes que levaram a uma investigação oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em suas conclusões, o governo afirmou que o estado do Alabama estava violando a 8ª emenda da Constituição, que proíbe punições cruéis e desumanas, por não garantir a segurança das detentas contra os abusos sexuais cometidos pelos próprios funcionários da prisão. As mulheres que ousavam denunciar os crimes que ocorriam dentro do presídio enfrentavam severas retaliações. Algumas eram enviadas para o isolamento como punição por terem falado, enquanto outras perdiam seus poucos pertences pessoais. Uma detenta revelou que, após denunciar um dos guardas, teve suas cartas e fotos de seus filhos confiscadas, um ato que a fez sentir como se estivesse sendo apagada do mundo exterior. Além da violência e da falta de privacidade, as condições médicas eram extremamente precárias. A falta de atendimento adequado resultou em diversos casos de mortes evitáveis. Uma mulher quase perdeu a vida por não ter recebido tratamento médico a tempo, e muitas outras enfrentavam doenças sem qualquer suporte da administração da prisão. Mesmo com as inúmeras denúncias, as reformas no presídio acontecem em um ritmo muito lento.
Em 2016, o então governador do Alabama, Robert Bentley, anunciou planos para fechar a prisão e realocar as presas para uma nova unidade. No entanto, até hoje, Julia Tutwiler continua em funcionamento, carregando um legado de sofrimento e injustiça. Para muitas mulheres que ingressam nesse presídio, a esperança rapidamente se esvai. Aquelas que engravidam dentro da prisão enfrentam um destino ainda mais cruel. Após darem à luz, seus bebês são retirados imediatamente de seus braços, deixando as mães com uma dor emocional indescritível. As histórias de abuso, negligência e desumanidade dentro da prisão, Julia Tutwiler continuam sendo um alerta sobre as falhas do sistema prisional dos Estados Unidos e um apelo urgente por mudanças e justiça. Número 5. Prisão Ban Quang. Correntes, tortura e desespero. Agora imagine ser levado para uma prisão onde, no momento em que você entra, tem pesadas correntes de ferro acorrentadas aos seus tornozelos. E não apenas por um curto período de tempo, mas por meses inteiros, ou, dependendo da sua sentença, pelo resto da vida. Essa é a realidade dos detentos da prisão de Ban Quang, na Tailândia. Conhecida ironicamente como Bangkok Hilton, esse presídio está longe de qualquer luxo ou conforto. Pelo contrário, Ban Quang é um dos estabelecimentos prisionais mais temidos da Tailândia, onde os detentos vivem em condições brutais e desumanas, enfrentando punições severas e uma luta diária para sobreviver. A prisão foi construída entre 1927 e 1931, durante o reinado do rei Rama V, com o objetivo de abrigar os criminosos mais perigosos do país. Atualmente, sua população carcerária gira em torno de 6.000 prisioneiros, incluindo um grande número de estrangeiros que foram condenados devido às rígidas leis tailandesas contra drogas. Desde o momento em que um novo prisioneiro chega a Bang Quang, ele é forçado a usar correntes nos tornozelos por um período mínimo de 3 meses. No caso dos condenados à pena de morte, as correntes são permanentemente soldadas às pernas, servindo como um lembrete constante da liberdade que jamais terão novamente. A alimentação dentro da prisão é precária. O governo fornece apenas uma refeição por dia, e a qualidade da comida varia entre ruim e intragável. Existe um sistema hierárquico entre os presos, onde aqueles que possuem dinheiro podem comprar melhores refeições, enquanto os mais pobres são obrigados a sobreviver com uma simples tigela de arroz e vegetais. O desespero por comida faz com que muitos presos acabem trocando seus poucos pertences por algo minimamente melhor para comer. Mas a fome e a privação não são os únicos tormentos enfrentados pelos detentos de Ban Quang. A prisão tem um histórico documentado de abusos físicos e castigos desumanos. Guardas frequentemente aplicam punições brutais por infrações mínimas, como não dobrar corretamente o cobertor ou até mesmo por olhar diretamente para um oficial. As mulheres encarceradas na prisão enfrentam desafios ainda mais cruéis. O isolamento, a falta de privacidade e a ausência de canais confiáveis para relatar abusos tornam sua situação quase insuportável. Relatos de prisioneiras descrevem um ambiente onde o medo e o silêncio são as únicas opções para evitar represálias. Em 2013, a Tailândia finalmente aboliu oficialmente o uso de correntes para a maioria dos prisioneiros. No entanto, mesmo com essa pequena conquista, a vida dentro de Bang Quang continua sendo um verdadeiro inferno. Muitos presos ainda vivem em condições desumanas, com pouca ou nenhuma esperança de reabilitação. Ao longo dos anos, Bang Quang se tornou uma espécie de fenômeno cultural, chamando a atenção do mundo pela brutalidade de seu sistema prisional. Mas para aqueles que estão atrás de seus muros, essa prisão não é apenas um nome famoso, é um pesadelo diário do qual poucos conseguem escapar. Número 6. Prisão de Al-Qanater. A luta pela dignidade. Escondida nos arredores do Cairo, no Egito, a prisão feminina de Al-Qanater é um lugar onde a esperança desaparece rapidamente e a dignidade é um luxo inalcançável. Construída para abrigar mulheres condenadas por uma ampla gama de crimes, essa prisão se tornou sinônimo de superlotação, maus tratos e negligência governamental. Para as detentas que entram por seus portões enferrujados, cada dia se torna uma batalha por sobrevivência em um ambiente onde os direitos humanos são constantemente ignorados. Fundada no início da década de 1990, a prisão já nasceu enfrentando problemas estruturais e sociais. Desde o começo,
Sua capacidade foi um dos primeiros desafios. O presídio foi projetado para abrigar aproximadamente 500 mulheres, mas devido ao aumento das taxas de encarceramento, o número de presas rapidamente ultrapassou a marca de 1.000 detentas. A superlotação fez com que as condições de vida dentro da prisão se tornassem insuportáveis, com celas pequenas sendo ocupadas por um número muito maior de prisioneiras do que o recomendado. As celas, que deveriam proporcionar um mínimo de conforto e privacidade, são mal ventiladas e excessivamente apertadas. O calor sufocante do Egito agrava a situação, tornando o espaço quase inabitável, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Muitas presas relatam ter dificuldade para respirar dentro das celas abafadas, e a ausência de ventilação adequada torna os dias e noites insuportáveis. A higiene dentro da prisão também é um dos maiores desafios enfrentados pelas detentas. Os banheiros são extremamente precários, forçando as presas a compartilhar instalações sanitárias em condições alarmantes. Como não há um sistema de esgoto adequado, as presas muitas vezes são obrigadas a improvisar, utilizando baldes ou recipientes para suprir a falta de um banheiro adequado. Esse cenário não apenas intensifica o mau cheiro no ambiente, mas também contribui para a proliferação de doenças infecciosas. A falta de acesso a itens de higiene pessoal agrava ainda mais a realidade das prisioneiras. Mulheres encarceradas em Al-Qanater enfrentam dificuldades extremas para obter produtos básicos como sabonete, papel higiênico e absorventes. Durante o período menstrual, muitas são obrigadas a improvisar, utilizando pedaços de tecido ou outros materiais inapropriados, o que aumenta o risco de infecções. Além da miséria física, há um sofrimento emocional profundo. As visitas de familiares, que poderiam ser um alívio para o sofrimento diário, são extremamente limitadas. Cada presa recebe apenas de 10 a 15 minutos de visita a cada 15 dias. Esse tempo reduzido torna impossível qualquer interação significativa com parentes, deixando as detentas ainda mais isoladas do mundo exterior. Para muitas, a solidão é um dos aspectos mais dolorosos da pena. A negligência médica dentro da prisão é outra preocupação alarmante. Relatos de organizações de direitos humanos indicam que detentas frequentemente adoecem sem receber qualquer tipo de atendimento. A má alimentação e a falta de medicamentos básicos tornam a saúde das prisioneiras ainda mais vulnerável, resultando em casos de desnutrição severa e agravamento de doenças tratáveis. Diversas organizações internacionais já denunciaram as condições desumanas dentro de Al-Qanater. Grupos de defesa dos direitos humanos vêm pressionando o governo egípcio para implementar reformas urgentes no sistema prisional feminino, mas as mudanças ainda ocorrem em um ritmo extremamente lento. Enquanto isso, as mulheres dentro dos muros da prisão continuam vivendo uma realidade de negligência, sofrimento e indignidade. Número 7. Prisão de Heilongjiang. Silêncio e resistência. No coração do nordeste da China, cercada por um clima frio e uma atmosfera de medo, encontra-se a prisão feminina de Heilongjiang. Essa instituição carcerária, uma das mais temidas do país, não apenas aprisiona fisicamente suas detentas, mas também busca quebrar seus espíritos através de repressão, isolamento e tortura psicológica. A prisão se tornou amplamente conhecida internacionalmente por seu tratamento brutal contra praticantes do Falun Gong, uma prática espiritual banida pelo governo chinês. A prisão de Heilongjiang tem sido alvo de diversas denúncias de maus tratos e violações dos direitos humanos. Diferente de outras prisões onde a violência física é a principal forma de punição, essa instituição é reconhecida por empregar táticas mais sofisticadas de repressão, como privação do sono, manipulação psicológica e isolamento extremo. Dentro dessas paredes frias e implacáveis, as presas enfrentam uma rotina de trabalho forçado exaustivo. Desde as primeiras horas da manhã até tarde da noite, as detentas são obrigadas a realizar tarefas manuais intensas, muitas vezes sem direito a pausas ou alimentação adequada. Aquelas que não conseguem acompanhar o ritmo ou tentam resistir ao regime de trabalho são punidas severamente, podendo ser colocadas em confinamento solitário por semanas ou até meses. Liu Jinping, uma ex-detenta que sobreviveu à prisão de Heilongjiang, revelou detalhes aterrorizantes sobre o que acontece lá dentro. Segundo ela, era comum passar horas e até mesmo dias sentada em um pequeno banco sem poder se mover. Com o tempo, o atrito constante com a superfície dura da madeira causava feridas abertas,
transformando o simples ato de se sentar em uma tortura insuportável. Outro relato impressionante é o de Wang Chunyan, uma mulher que foi condenada apenas por seguir sua crença no Falun Gong. Ela foi mantida em isolamento total e obrigada a assistir incessantemente a vídeos de propaganda do governo. Essa estratégia psicológica visava desmoralizá-la e fazê-la rejeitar sua própria identidade, destruindo qualquer resquício de resistência que ainda pudesse ter. O controle exercido dentro da prisão é meticulosamente calculado para impedir qualquer tipo de apoio entre as prisioneiras. As autoridades penitenciárias deliberadamente separam as detentas para evitar que estabeleçam laços de solidariedade. Esse isolamento forçado impede que compartilhem experiências, apoio emocional ou qualquer sensação de união. Dessa forma, a repressão não se limita apenas ao corpo, mas também ao psicológico das prisioneiras. Mesmo com o crescente número de denúncias, as práticas opressivas dentro da prisão de Heilongjiang continuam. O local se tornou um símbolo da repressão estatal na China, refletindo a brutalidade do regime contra aqueles que ousam desafiar seu controle absoluto. Enquanto grupos de direitos humanos e organizações internacionais tentam chamar a atenção para os horrores dessa prisão, o governo chinês continua negando as acusações e mantendo o silêncio sobre as atrocidades cometidas. Assim, as mulheres encarceradas em Heilongjiang permanecem à mercê de um sistema que as vê como meros instrumentos de repressão política, forçadas a lutar diariamente para preservar sua identidade e sanidade em um ambiente projetado para destruí-las. Número 8. Prisão de Karaj, o limite da sobrevivência. Situada na árida região sudeste do Irã, a prisão de Karaj é um lugar onde a vida das detentas é constantemente testada ao extremo. Com um clima implacável e um histórico de negligência, essa prisão feminina se tornou um símbolo do sofrimento enfrentado pelas mulheres encarceradas no país. O mais chocante sobre Karaj é que a instalação nem sequer foi construída originalmente para servir como prisão. O edifício era, na verdade, um antigo abrigo para gado que acabou sendo reaproveitado para abrigar presas femininas. No entanto, em vez de garantir um ambiente minimamente digno para a ressocialização, a prisão se tornou um dos locais mais degradantes e desumanos do sistema carcerário iraniano. Inicialmente projetada para acomodar cerca de 700 detentas, a população carcerária de Karaj disparou ao longo dos anos. Atualmente, estima-se que o presídio abriga mais de 1.700 mulheres, mais que o dobro de sua capacidade original. Essa superlotação extrema transformou a prisão em um ambiente insalubre e caótico, onde o espaço pessoal é praticamente inexistente. As mulheres dentro da prisão são obrigadas a viver amontoadas, dividindo celas apertadas e sem qualquer privacidade. Algumas detentas sequer têm um lugar para dormir e acabam repousando no chão sujo e frio, o que agrava ainda mais sua situação já precária. A saúde das presas também é motivo de grande preocupação. A assistência médica dentro da prisão é praticamente inexistente. O posto de enfermagem da unidade não possui equipamentos adequados, e há relatos de que um único leito é utilizado para múltiplos procedimentos, muitas vezes sem qualquer higienização entre um paciente e outro. Doenças graves, como câncer, são frequentemente ignoradas, e as presas relatam esperar meses para obter exames laboratoriais, quando esses exames são, de fato, realizados. Além da falta de assistência médica, o acesso à água potável é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas detentas. Em um ambiente onde as temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius no verão, a escassez de água se torna um fator de risco para a saúde das presas. A água que sai das torneiras frequentemente está contaminada, o que obriga muitas mulheres a gastarem dinheiro comprando garrafas de água. Aquelas que não têm recursos financeiros são obrigadas a consumir a água suja disponível, aumentando os casos de infecções e doenças gastrointestinais. A alimentação dentro da prisão também é insuficiente e de baixa qualidade. As refeições servidas são extremamente pobres em nutrientes e, frequentemente, não fornecem a quantidade mínima de calorias diárias necessárias para uma sobrevivência saudável. Algumas detentas chegam a passar fome, pois as porções são pequenas e inadequadas. Mesmo com doações ocasionais de instituições de caridade, a desnutrição continua sendo um dos principais problemas enfrentados pelas presas. Para piorar, as mulheres encarceradas em Karaj também enfrentam severas restrições de comunicação com o mundo exterior.
As visitas são limitadas e ocorrem em intervalos irregulares, tornando o contato com familiares algo extremamente raro. A sensação de isolamento e abandono psicológico pesa ainda mais sobre as detentas, que se veem completamente desamparadas dentro do sistema prisional iraniano. Na prisão de Karaj, cada dia é um verdadeiro teste de resistência, onde as mulheres precisam lutar para preservar sua dignidade em um ambiente que faz de tudo para destruí-las. Número 9. A cadeira de ferro. A dor levada ao extremo. A cadeira de ferro é um dos dispositivos de tortura mais aterrorizantes já criados. Projetada para infligir dor excruciante, essa cadeira macabra era coberta por centenas, às vezes milhares de espetos afiados. As vítimas eram forçadas a se sentar, com os espinhos penetrando sua pele, e, para piorar, seus corpos eram amarrados firmemente com cintas de couro ou correntes de ferro, impedindo qualquer movimento. Isso significava que cada tentativa de resistência ou deslocamento apenas aprofundava as perfurações, aumentando a dor e o sofrimento. Em algumas versões desse dispositivo, brasas eram acesas sob a cadeira, aquecendo o metal e transformando a tortura em um verdadeiro inferno. A vítima sentia não apenas a dor dos espetos, mas também o calor intenso queimando sua pele, muitas vezes levando à morte por choque térmico e perda de sangue. Embora tanto homens quanto mulheres tenham sido submetidos a essa tortura, as mulheres eram frequentemente alvo desse castigo por acusações como adultério, feitiçaria e até mesmo questionamentos contra a moralidade imposta pela sociedade. O uso desse instrumento foi mais comum durante a Idade Média na Europa, mas relatos indicam que versões da cadeira de ferro foram usadas até o século XIX em algumas partes da Ásia. Mais assustador ainda é o fato de que, em certos países, variações modernas desse método de tortura ainda podem estar sendo empregadas em prisões secretas. Número 10. A Roda de Catarina. A brutalidade transformada em espetáculo. A Roda de Catarina, também conhecida como roda de despedaçamento, foi um dos métodos de execução mais cruéis da história. Seu nome vem de Santa Catarina de Alexandria, que, segundo a lenda, foi sentenciada a morrer nesse instrumento, mas milagrosamente quebrou a roda ao tocá-la. Diferente do que aconteceu com Catarina, a maioria das vítimas desse método não teve tanta sorte. Os condenados eram amarrados a uma grande roda de madeira, e os carrascos usavam barras de ferro para quebrar seus ossos de forma sistemática. Muitas vezes, os corpos mutilados eram deixados expostos na roda, como um aviso cruel para aqueles que ousassem desafiar as leis da época. As mulheres não escapavam desse destino terrível. Na Europa medieval, muitas acusadas de bruxaria ou crimes morais eram condenadas a essa tortura antes de serem executadas. No período colonial, versões dessa prática foram aplicadas em populações escravizadas como forma de castigo exemplar. Apesar da brutalidade do método, a Roda de Catarina não desapareceu tão rapidamente da história. Há registros do uso desse método na Alemanha e na França até o século XVIII, e relatos indicam que em algumas partes do mundo, métodos semelhantes ainda são aplicados em execuções clandestinas. Hoje, a Roda de Catarina é um lembrete sombrio de como a dor e o sofrimento humano foram transformados em um espetáculo público, reforçando o poder opressor sobre os mais fracos. Número 11. O atador de pés. Beleza à custa de sofrimento. O atador de pés, ou foot binding, foi uma prática brutal que perdurou por mais de 1000 anos na China, causando sofrimento inimaginável para milhões de mulheres. Essa tradição, que começou no século X, era considerada um símbolo de status e beleza. Desde os 4 anos de idade, meninas tinham seus pés amarrados firmemente com faixas de tecido, quebrando deliberadamente os ossos e dobrando os dedos para dentro da sola. O objetivo era alcançar os chamados pés de lótus dourado, que deveriam medir cerca de 7 centímetros. O processo era incrivelmente doloroso e levava a infecções constantes, necrose e, em muitos casos, a morte por gangrena. Mesmo as que sobreviviam enfrentavam uma vida inteira de dor e dificuldades para caminhar. Para muitas famílias ricas, ter uma filha com pés pequenos era essencial para garantir um bom casamento. Já para as mulheres das classes mais baixas, isso significava uma forma de ascensão social, apesar do sofrimento extremo. A resistência à prática começou no final do século XIX, quando grupos ativistas passaram a condenar o footbinding como um símbolo de opressão feminina. Em 1912, a prática foi oficialmente proibida.
mas continuou a ser praticada secretamente por algumas famílias até meados do século XX. A última mulher com pés atados conhecidos morreu em 1957, marcando o fim de uma tradição que, por séculos, aprisionou mulheres em um ideal de beleza cruel e desumano. Número 12. O espremedor de seios, um instrumento de puro terror. Conhecido como Breast Ripper ou Aranha de Ferro, esse dispositivo cruel foi criado para punir mulheres acusadas de adultério, bruxaria ou crimes considerados imorais. O objeto consistia em garras de ferro pontiagudas, que eram aquecidas ao rubro antes de serem cravadas nos seios da vítima. Dependendo da brutalidade do carrasco, o dispositivo podia ser puxado violentamente, dilacerando a carne da vítima e causando uma dor inimaginável. Na Europa medieval, mulheres que engravidavam fora do casamento ou que eram suspeitas de traição frequentemente sofriam essa punição como um exemplo para outras. Além da dor extrema, muitas não sobreviviam devido a infecções e hemorragias. Esse método brutal não era apenas um castigo físico, mas também um instrumento de controle social. O medo da tortura mantinha muitas mulheres submissas e em silêncio diante das regras opressoras impostas pela sociedade. Felizmente, dispositivos como esse foram banidos na era moderna, mas a violência contra mulheres persiste em muitas partes do mundo. Embora a tortura física tenha diminuído, ainda existem formas de opressão que refletem o mesmo desejo de controle sobre os corpos femininos. Número 13. O apedrejamento, a execução mais cruel da história. Entre todas as formas de punição ao longo da história, poucas são tão brutais e persistentes quanto o apedrejamento. Essa prática, que remonta às civilizações antigas, continua sendo aplicada em algumas regiões do mundo até os dias de hoje. O método consiste em reunir uma multidão para lançar pedras na vítima até que ela morra. O sofrimento pode durar minutos ou até horas, dependendo do tamanho das pedras e da resistência da pessoa condenada. Embora homens também tenham sido apedrejados ao longo da história, a punição sempre recaiu de forma desproporcional sobre as mulheres. Em muitos países onde a prática ainda ocorre, crimes como adultério ou relacionamentos fora do casamento são suficientes para que uma mulher seja condenada à morte, enquanto homens que cometem atos semelhantes muitas vezes escapam de punição severa. A Organização das Nações Unidas e várias organizações internacionais classificam o apedrejamento como uma forma de tortura, exigindo sua erradicação. Em países como Irã, Somália e Sudão, a prática ainda é aplicada, embora sob forte pressão global para que seja abolida. O apedrejamento é um lembrete cruel da desigualdade e da brutalidade enfrentada por mulheres em muitas partes do mundo. Mesmo com avanços nos direitos humanos, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que nenhuma mulher seja submetida a essa punição medieval. Essas histórias revelam a realidade sombria enfrentada por mulheres ao longo da história, seja dentro das prisões mais brutais do mundo ou sob os castigos mais cruéis já registrados. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!